Aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV da Bahia. Muito obrigado a você que mora na cidade. Nós estamos também ao vivo pelas redes sociais. YouTube, do canal TVI Oficial. Além do ao vivo, você tem mais programas. Compartilhe essa TVI. E aproveite para se inscrever no canal YouTube da TVI e apertar o sininho. Você, né, se você fizer isso. Estamos também ao vivo pelo Facebook, na página TVI Play Live. Lá também você pode encontrar tudo sobre a programação da TVI 24 horas, aonde você quiser, quando você quiser. E se você preferir, você pode baixar o nosso aplicativo na loja de Androids, né? Você pode baixar aí TVI Play Brasil. Esse é o nosso aplicativo. Na internet você encontra o nosso site tviplay.com.br e no site da TVI você tem, além de toda a programação da TVI, né, você tem também o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias aqui do Norte e Nordeste do Brasil, inteiramente grátis para você ficar acompanhando aí minuto a minuto as notícias da sua região, do seu estado, do Brasil e do mundo, através do maior jornal, né, da Bahia e um dos maiores do Brasil, Jornal à Tarde, tá bom? Bom, dito isso, estamos começando então o nosso programa de hoje. E aqui vamos ter hoje o quadro Gente de Vitória, vamos ter também notícias aqui sobre o cacau, sobre a nossa região, vamos falar muito sobre o cacau. Vamos ter também aqui no programa outros assuntos e temas interessantes para você. E além da notícia factual, o que está acontecendo agora aqui na sua cidade ou na sua região. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosinha. Bom dia a você que está assistindo o programa TVI News. Temos sim notícias atuais, você vai ficar por dentro de tudo, né? Tudo isso e muito mais. Ok, então vamos começar aí com a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus. Probabilidade de chuva 4%, o tempo ensolarado em Ilhéus. Em Itabuna, temperatura máxima 29 graus, mínima 18 graus. Probabilidade de chuva 5%, tempo ensolarado em Itabuna também. Em Borarema, temperatura máxima 29 graus, mínima 18 graus. Probabilidade de chuva 5%. O tempo também é de sol em Borarema. E em Itacaré, a temperatura máxima é de 27 graus, mínima 22, com probabilidade de chuva 3%. Faz sol em todas essas cidades. Em Itajuípe, temperatura máxima 29 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 10%, tempo ensolarado. Em Ibicaraí também faz sol, temperatura máxima 30 graus, mínima 16, probabilidade de chuva 6%. E em Canavieiras, máxima de 28 graus, mínima 19 e probabilidade de chuva 11%, tempo ensolarado também para essas cidades. Para Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 23 graus, com probabilidade de chuva 30%, o tempo lá é de tempestade, chove. E em Porto Seguro, temperatura máxima 27 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 5%, o tempo parcialmente nublado. Em Vitória da Conquista, máxima 27 graus, mínima 14, com probabilidade de chuva de 2% e o tempo encoberto. É isso aí, conferimos então para algumas das principais cidades a previsão do tempo, né, para hoje, tá certo?
Então amanhã, né, amanhã quarta-feira, a gente vai dar aí uma prévia para você do restante da semana como deve ser, tá bom? Tem previsão de chuva, viu, para o final de semana, mas a gente vai confirmar amanhã, né, vamos ver se o Serviço de Meteorologia confirma essa previsão aí para quinta, sexta e sábado aqui em Itabuna e Ilhéus. Olha, gente, vamos falar hoje um pouco mais do nosso cacau, né? O cacau que é um fruto que já foi a maior riqueza do sul da Bahia, a grande monocultura, né, que sustentou a Bahia inteira durante muito tempo com seus impostos. O cacau que é um fruto, né, considerado um fruto de ouro dessa região. Depois teve uma baixa, né, teve aí a vassoura de bruxa na década de 90, uma contaminação no cacaueiro colocada aí, segundo denúncias, né, foi um ato criminoso de alguém que colocou essa vassoura de bruxa na plantação aqui do sul da Bahia, porque tinha um interesse que o cacauicultor daqui fosse à falência. E isso aconteceu. Muitos produtores de cacau faliram, alguns até se suicidaram, tivemos aí muitos indo embora também. E o cacau ficou por algum tempo desprezado, né? A CEPLAC, através do órgão de pesquisa, CEPEC, fez um trabalho importantíssimo, trabalhando na recuperação dessa lavoura e junto com o produtor, né, que teve interesse em continuar, em prospectar um novo produto, um novo modo de plantar o cacau, acabou que dizimou a plantação e recomeçou do zero. Um cacau híbrido, um cacau mais resistente às pragas, né? E até que nos anos 2000 o cacau começou a voltar com força e voltou de uma maneira mais profissional e de uma maneira mais salutar. Por quê? Porque antes só se exportava as amêndoas de cacau, né? Hoje não, hoje o produtor de cacau ele já tem uma outra visão, ele consegue fazer dentro da sua própria propriedade, né? Dentro do seu negócio, da sua fazenda, ele tem ali todo o processo do pé de cacau até a barra do chocolate. Então ele não depende tão somente da exportação ou da venda das amêndoas para as moageiras, as grandes moageiras que estão instaladas aqui em Ilhéus. Então o produtor hoje ele quer fazer o seu próprio chocolate, um chocolate de alta qualidade, né, que vai aí de 30 a 70, 80% de cacau. Esse chocolate dificilmente você vai encontrar no mercado das grandes indústrias. Então é um cacau, é um chocolate artesanal, é um chocolate mais saboroso, um chocolate que tem menos gordura trans, né? Menos produtos químicos e menos açúcar. Então um chocolate de cacau de verdade, né? Um chocolate que faz bem à sua saúde. Então isso está gerando novos frutos para a região, novos dividendos. Anualmente existe um evento em Ilhéus, como vai acontecer agora, uma feira, né, para promover esse chocolate, e daí saem para outros lugares do Brasil e até do mundo, né, vendendo o nosso chocolate. Então a região hoje respira um novo ar do cacau, não é só o valor do cacau da amêndoa, o valor do cacau para exportação, mas sim o valor do chocolate, que é um valor agregado e que rende muito mais para o produtor. Dito isso, né, o nosso cacau chama atenção e ontem recebemos a visita aqui no sul da Bahia do embaixador do maior produtor de cacau do mundo, que é a Costa do Marfim, né, quem mais exporta cacau hoje para o mundo, e o embaixador veio visitar aí a plantação de cacau aqui do sul da Bahia, veio conhecer, né, afinal de contas a Bahia é o maior do Brasil na questão da plantação e da exportação desse cacau. E o embaixador Diamantene Alassane Zei, né, que é da Costa do Marfim, veio acompanhado do embaixador do país da África também, que é o nosso Carlos Sodré, conhecidíssimo Carlos Sodré, que já foi secretário de Estado também. E ele visitou, além de algumas propriedades aqui rurais, e está visitando ainda no dia de hoje, ele ontem visitou aquela cooperativa, aquela fábrica, né, que tem em Bicaraí, onde reúne ali pequenos produtores de toda a região sul, né, para a fabricação do chocolate, um chocolate de qualidade. Hoje ele deve visitar o CESOL. O que é o CESOL? O CESOL é um centro de economia solidária que tem ali, né, vários pequenos produtores que têm o cacau, mas não têm a condição de fazer a moagem, de fazer e produzir o chocolate. Então a CESOL hoje detém ali na UESC, onde foi cedida uma área na UESC, uma indústria de chocolate para os pequenos produtores.
Então o pequeno produtor ele chega ali com as amêndoas e sai com as caixas já embaladas do chocolate, do formato que ele quer, na gramatura que ele quer. Um processo muito interessante do governo do estado para o benefício do cacau aqui na nossa região. Então, além de Bicaraí, né, nós temos aqui na UESC, em Ilhéus, o Cesol, com a indústria, né, que faz a moagem do cacau, transforma ele em chocolate de qualidade, desde as 30% de cacau até 80% de cacau. Chocolate realmente para ninguém botar defeito. O cacau selecionado para o chocolate tem que ser um cacau de alta qualidade, um cacau fino, né? E esse chocolate está sendo inclusive exportado também para vários países. É o chocolate produzido pela Cesol, que é um órgão do governo do estado, que está ali dentro da UESC. Nós até convidamos aqui, né? Estamos aguardando, não sei se ele vai chegar a tempo, porque ele está cumprindo uma agenda aí de visita a essas entidades, mas se houver tempo hábil ainda aqui no programa, já que estamos ao vivo, o embaixador poderá passar por aqui, a gente vai bater um papo com ele, até para desmistificar um pouco nessa questão do cacau da Costa do Marfim, que é muito criticado pelo mundo, porque segundo denúncias é um cacau que explora a mão de obra infantil, trabalho escravo, né? E até sangue. Então, a gente tem que ouvir também da parte dele, né? Ouvir a versão dele como representante desse país aqui no Brasil. Isso mesmo, Barbosa. E temos notícias aqui, o restaurante popular de Itabuna vai ser reaberto, né? Lembrando que ele ficou alguns anos aí fechado, tá? A Prefeitura de Itabuna definiu uma empresa que vai administrar o restaurante popular. A unidade que ofertava refeições diárias de R$ 5,00, né? Estava fechado há 3 anos. A empresa Célia Marina Dias dos Santos, né? JS Restaurante de Vitória da Conquista venceu, né? E vai aí administrar o restaurante, né? Até 11 de julho, que é o próximo ano, né, no valor global de R$1.584.000, né, com oferta de 600 refeições diárias, conforme o extrato do contrato, publicado na edição de segunda-feira de ontem, tá, no Diário Oficial do município de Itabuna. Essa mesma empresa, ela conta com filiais em Itapetinga, Jequié e Feira de Santana. O restaurante popular de Itabuna, ele está fechado desde novembro de 2020, devido à explosão da pandemia do coronavírus, né? Ficou fechado e agora vai ter a reabertura aí. E a marmita vai custar R$ 5,00 a unidade. Barato demais, né? Nem sanduíche hoje se encontra com esse preço. Mas é bom lembrar que essa comida, esse alimento, né, que também é de qualidade, ele é subsidiado pelo governo federal, pelo programa social e também pela Prefeitura de Itabuna. A Prefeitura, inclusive, na outra gestão, na gestão passada, chegou a ter 2 restaurantes populares, né? Depois fechou. Fechou os 2. Era um no bairro de Fátima e aquele ali no centro da cidade, onde já ficou tradicionalmente conhecido ali, próximo ao antigo Colégio Divina Providência, né? É um restaurante muito bem estruturado, com a cozinha industrial. E a comida que era feita ali, gente, é uma comida de altíssima qualidade, né? Qualquer pessoa, seja ela pobre, rico, de classe média, se chegasse ali para comer, ia ver que é uma comida boa, uma comida de qualidade. E depois ficou esse tempo todo fechado. Então prejudicou muita gente, porque muita gente que não tem condições de se alimentar, né, de comer uma comida saudável, porque hoje qualquer restaurante, por mais barato que seja, um prato de comida hoje, mais baratinho ali, vai custar em torno de R$25 a R$30, né? O mais barato que você encontrar, é chamado PF, que é uma conchinha de arroz, uma conchinha de feijão, talvez um pouquinho de macarrão ali, né? E eles fazem uma mistura e às vezes tem uma carninha, às vezes é um franguinho, um pedacinho de frango, mas olhe lá, em torno de R$30 é o mais barato que se encontra ali no centro da cidade, né? E isso quando não é restaurante aquilo, tudo bem, o aquilo você pode pegar 100 gramas, mas 100 gramas não é nada. Então, se você for pegar ali meio quilo de comida, também vai chegar aí na casa dos R$30. E muita gente não tem essa condição, né? Às vezes são pessoas que estão desempregadas, que estão passando dificuldade, então não tinha condição de pagar R$30 num prato de alimento. E aí o restaurante popular vem com essa condição, subsidiado pelo governo, ele não visa o lucro, né? Então por isso ele pode também vender mais barato, mas ele custa R$5, não porque é mais barato apenas, né? Mas também porque ele é subsidiado, porque R$5 não daria para pagar nem o arroz e o feijão, verdade, né? Então é uma comida boa, né? Você pode ter um cardápio, eu acho que um dia é macarronado, outro dia é feijão, arroz, né? Tem vários pratos diferentes, né? E o preço é significante, né?
Então, qualquer É pessoa irrisório vai aí. poder, né, pagar um prato de comida ali por R$ 5. Tá ao alcance de Um todos, Marlon. sanduíche hoje, gente, um hambúrguer hoje, custa 3 vezes isso. O mais barato, né? Custa Verdade. 3 vezes isso aí. Então, esse restaurante jamais poderia ter ficado esse tempo todo fechado. Barbosa, a gente está com o Ítalo Queiroz, ele está no link, ele é de Vitória da Conquista, é um dentista, e ele vai conversar com a gente sobre o caso, né, da menina que morreu após uma cirurgia com o dente ciso. Ela extraiu o dente, ela é de São Paulo, a gente vai falar sobre isso. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, doutor Ítalo? Então, doutor Ítalo, seja bem-vindo ao TVI News. O Gustavo Magalhães deu essa ótima indicação, né, do senhor. O senhor é dentista clínico, né? Cirurgião dentista, Cirurgião né? dentista. Doutor, a gente que fica muito curioso, né? Porque essa infecção se dá não só no siso, né? Essa é a questão do dente siso, que outras pessoas chamam de outro nome agora. Dente queiro. Queiro, né? É o último dente a nascer. Eu queria que o senhor explicasse, primeiro, né? Qual é o papel desse dente na boca do ser humano e por que ele tem que ser extraído. Eu queria primeiro a gente entender isso, para depois a gente entrar no outro assunto. Certo. Então, para começar, não é que ele tem que ser extraído. Se criou muito essa história, né? Na verdade, o dente ciso, ele acaba não tendo espaço na boca para sair na maioria das vezes. E por isso ele não tem funcionalidade, ele é um dente difícil de higienizar e acaba sendo muito vulnerável a danos, né? A lesões, a infecções, entre outros. Então, sempre que a gente não indica uma indicação biológica, né, já uma infecção instalada, uma lesão instalada, a gente recomenda a remoção desse, tá certo? A tirar ou não tirar, realmente existe uma indicação, não é assim, tem que tirar todos ou não tem que tirar nenhum. Cada caso tem que ser avaliado por um profissional para a gente estar vendo qual a necessidade. Né? Mas só para recapitular aí, para confirmar o que o senhor falou. Não é necessário, né, que seja todas as pessoas que têm um dente ciso seja retirado. Então, é caso a caso, depende da pessoa, né? E o porquê o senhor explicou aí, se eu entendi bem, é porque ele dificulta a limpeza, por ser um local lá no final da boca ali. E por dificultar a limpeza, né, ele vem criar ali o chamado tártaro, né, aquela coisa que atrai ali a infecção, né, a possibilidade de infecção, não é isso? Exato, ele desenvolve lesão de cárie com mais facilidade. E assim, de certa forma, quando você se alimenta, né, um do outro, isso vai removendo, não funciona como uma limpeza, né, como a higienização que você tem que fazer no dia a dia, mas vai, o próprio alimento ele vai renovando ali o que está aderido ao dente, né? Então no siso não, fica lá grudado e fica lá. O que sobra de alimento fica lá e não sai de jeito. Normalmente esse dente não sai inteiro, né? Ele não é exposto totalmente na boca, ele fica parcialmente exposto. Então aquela base que fica em cima dele é como se fosse capuz, e nesse capuz vai entrando comida e ficando acumulado. E é uma região que não consegue limpar, ainda que você tente, ainda que você queira, forma ali um depósito absurdo de alimento, resto de alimento e bactérias. É uma receita muito perigosa. Queria tirar outra dúvida com o senhor. Essa bactéria que vai se alojando ali pela sujeira, né? Ela própria, se entrar na corrente sanguínea, já causa uma infecção complicada, não é isso? Não precisa necessariamente extrair o dente para que ela entre ali, né? Se tiver um pequeno furo na boca, um arranhão na gengiva, sei lá, um cortezinho, ela pode penetrar, não é isso? Exato. Na verdade, a maioria das bactérias que causam infecções bucais, elas não são bactérias externas que vão para a boca. Elas já fazem parte do nosso meio bucal, elas já estão ali durante toda a nossa vida. A grande questão é o equilíbrio, né? Então, quando você não higieniza bem, quando você não faz sua limpeza regular, você não visita o dentista pelo menos 2 vezes ao ano, não cuidados preventivos, aquela bactéria que fica tranquila, ela passa a ter mais força, ela passa a ter mais potência. E aí ela passa a ter capacidade de infectar os. Boa, né?
Travou, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir ele para reiniciar o link aí, né? Ah, travou tudo aqui, ó. Travou aqui também pra gente, né? Travou no nosso monitor ou tá no ar isso aí? Eu queria saber aí que alguém pudesse informar. Voltou? Tá travada? Não, agora voltou, né? Agora voltou e tá ouvindo? Voltei. Pode continuar a sua explicação, Ítalo. Que travou. Não, então, as bactérias que causam sistemas, elas já são nativas da nossa. A questão toda é o equilíbrio. Se você não cuida, não faz ali os cuidados preventivos, esse desequilíbrio que acontece vai fazer com que elas causem as infecções, né? Tanto no tecido bucal quanto ao redor do corpo. Teve o caso, né, em São Paulo, né, da Isadora Belon, de 18 anos. A gente tem a foto da Isadora aí, que após uma cirurgia de extração dos sisos, né, ela veio a óbito. Esse caso é recente, aconteceu em abril, e só agora a família dela, ela está reivindicando a criação de um protocolo ao Conselho Regional de Odontologia, CROS, o órgão, né, para investigar. No caso, para que seja fiscalizado, né, para que esses são os pais da vítima, verdade, da Isadora Belon, que estão solicitando esse protocolo, que seja feita uma fiscalização para que novas pessoas também não aconteça isso. Teve outro caso de outra jovem também, doutor, que faleceu em São Paulo, só que no Leme, também após a extração do dente ciso, né? Então é algo que as pessoas precisam saber realmente como fazer com segurança e se é realmente necessário se submeter a essa cirurgia, né? No caso, o senhor explicou que tem que ser avaliado, né? Então, essa fiscalização, a família também, Barbosa, fala que deve ser feita uma anamnese, que deve ver se esse paciente tem condições de ser submetido à cirurgia, devia ter algum exame, alguma coisa realizada, diz que isso não acontece. É verdade, doutor? Na verdade, assim, a gente sempre recomenda ao paciente, né, que procure um profissional capacitado, assim como é na cirurgia bucal, assim como é na cirurgia plástica, assim como em qualquer procedimento que seja minimamente invasivo, você procurar um profissional habilitado, um profissional capacitado, um profissional que tenha um bom histórico, né? E também avaliar essa questão do cuidado. Então, a gente tem essa questão dos protocolos me deixou bastante preocupado porque existem protocolos, entendeu? Então, assim, medicação pré-operatória, radiografias pré-operatórias. Então, assim, a gente não chega e vou tirar seu, principalmente siso, né? Hoje em dia, principalmente acesso a exames como radiografia panorâmica, tomografia computadorizada, que são muito mais, tem muito mais acesso hoje em dia, inclusive até no serviço, né? Não é justificável fazer uma cirurgia sem o devido exame, né? E isso subir aí o sucesso do tratamento, né? Então, o uso da medicação pré-operatória, o uso da medicação pós-operatória, tem que cuidar. Assim, o protocolo já existe. E também lembrar que é importante que o paciente responda à anamnese e ele seja sincero na anamnese, ele fale se ele tem algum problema de saúde, se ele tem algum histórico. Então, assim, nós dependemos da informação que o paciente cede para a gente tem todos os cuidados, mas é uma relação de mão dupla. O paciente passa as informações para a gente e a gente dá essa contrapartida ao paciente. Não consegui ouvir a pergunta. Eu vou repetir. A vítima que faleceu em São Paulo, a família, contando a história, relatando a história, fala que ela sentia muitas dores, não conseguia nem dormir após a cirurgia. Quem está pensando em fazer a cirurgia agora, que está assistindo o programa TV News, no caso, é normal a pessoa sentir dor mesmo? Ou assim que sentir muita dor, já tem que procurar o atendimento médico? Qualquer procedimento que você faz, uma incisão, né, que você remove um tecido, ele vai ter inflamação local. Isso é normal, certo? Porém, a gente sempre fala, é um incômodo.
é um desconforto, é uma coisa que a própria medicação que você vai estar utilizando consegue controlar. Se isso passa do suportável, é importante você procurar o profissional que realiza, é importante você procurar o atendimento, porque assim, a área da saúde é uma área biológica, então o ser humano tem variáveis, ele tem variações, tem pessoas que têm maior sensibilidade, que têm menor sensibilidade, tem pessoas que têm o limiar de dor mais alto, o limiar de dor mais baixo, então assim, respeitar as particularidades faz todo sentido nesse caso. Então, assim, se você sentir alguma coisa que você considere que está além do que você suporta, procura o profissional, procura a orientação que é válido. Tem esse negócio de ter medo, não vou falar com o dentista porque eu vou incomodar. Não. Se está algo que passou do limite seu de dor, procura o profissional, procura o atendimento, porque é válido e pode preservar vidas. Ela tinha só 18 anos, Barbosa. Ela morreu depois dessa cirurgia e a família também relata que ela fez a primeira cirurgia, né? E não faleceu. Ela fez a primeira, aí teve o inchaço, dor suportável, e aí a segunda cirurgia que aconteceu, as dores e aí as complicações, doutor. Agora, Ítalo, né? Ítalo Queiroz, que é dentista aí, cirurgião dentista, além dessa questão, né, que houve com essa moça, né, do siso, da cirurgia, muito invasiva, muito complicada, dolorida, que fica até difícil depois se ela pedir um socorro, né? Às vezes o próprio dentista vai dizer, não, mas é normal, uma inflamação, uma dor, né? É complicado. Agora, independente disso, uma cárie no dente, a pessoa que tem um dente, né, que sempre está ali inflamando, alguma coisa, também pode ter esse problema da bactéria, né, em entrar na corrente sanguínea? Existe o risco, infelizmente existe, né? Então você está tratando, como eu falei, com um ser vivo, né? Ele é dinâmico, ele tem variáveis. Então, assim, o que vale, que acaba sempre sendo, talvez uma frase já batida, né? Que a prevenção é o melhor remédio. Então, assim, a gente fala muito da cárie, a gente fala muito do siso, a gente fala muito do canal, mas, por exemplo, tem a doença periodontal, que é aquela inflamação na gengiva, aquele tártaro que nunca para, a gengiva que sempre sangra. Isso já existem estudos que demonstram que isso pode desenvolver problemas cardíacos, problemas em várias áreas do corpo, que não nem infecções gravíssimas, mas podem ter problemas, né? Pacientes diabéticos, dificuldade de controlar por conta desse problema da doença periodontal, um tratamento de canal que você não realize e vai deixando ele ali, postergando ele se torna uma infecção que também pode gerar uma infecção mais grave no corpo. Então, assim, no geral, qualquer problema de saúde pode desencadear um problema mais grave. Você está lidando com uma estrutura viva, uma estrutura dinâmica. A gente não vai ter como determinar não fazer uma restauração vai gerar um problema grave. Então, a prevenção sempre vai ser a melhor saída. Então, visitar o seu dentista, ser jogo aberto com ele, falar o que está acontecendo, expor o seu problema, a sua dificuldade e buscar o tratamento quanto antes. Quanto mais cedo for realizada a intervenção, a tendência é que o problema seja resolvido e o dano seja cada vez sempre menor. Né, que causa essa doença aí periodontal que o senhor falou, né, que acaba inflamando a gengiva, ele é só causado pelo acúmulo de sujeira mesmo, de alimento, ou tem outra causa? Não, a doença periodontal, basicamente, ela é causada pela falta de higienização, o acúmulo de alimento. Isso vai gerar uma resposta do organismo que vai destruir todos esses tecidos de suporte, né, o osso e a gengiva. Mas a causa básica vai ser o acúmulo de alimento. Então, é fazer a escovação diária, né, sempre após as refeições, não é isso? Sempre após as refeições e antes de dormir. Com certeza. Doutor Ítalo, muito obrigada. O senhor atende aí em Vitória da Conquista, né? Amigo do nosso correspondente, o Gustavo Magalhães, e está ajudando a gente aqui, né, a esclarecer essas dúvidas com relação a esse problema que aconteceu com essas pessoas e desmistificar algumas coisas também. Nem sempre é necessário a pessoa ser submetida à cirurgia. Não é isso, doutor? Isso, exatamente. Como a gente falou no começo,
É importante a avaliação, é importante a indicação do caso, é importante ver os riscos da cirurgia, é importante exames iniciais, exames para identificar a complexidade desse siso. Eu sempre costumo falar para o meu paciente, quando ele me procura, que siso é um mundo à parte dentro da odontologia, porque você vai ter, só de classificações, você vai ter 9 classificações diferentes de siso para ser removido. Tá ok? Ok. Não, ele pode continuar. Eu falei, só é bem complexo, pode continuar. Ah, desculpa. Então, são 9 tipos diferentes, só em classificação, né, em termos de funcionamento. Então, só isso já vai abrir um leque muito grande de possibilidades. Então, procurar o exame correto, procurar um profissional capacitado e seguir as recomendações, fazer a anamnese correta e fazer tudo direitinho. Infelizmente, esse caso ocorreu, é uma dor para a família, eu não consigo nem precisar o quanto que deve ser dolorido para a família perder um ente nessa condição. A gente continua trazendo para cada vez melhorar os processos, melhorar a forma de trabalho e segurança, né? Então a gente, graças a Deus, a gente aqui tem uma experiência muito grande com a parte de cirurgia bucal, fazemos muitos sisos, inclusive. Os pacientes sempre ficam satisfeitos com toda a preocupação que a gente tem de saber que tem casos que a gente tem como fazer a cirurgia, necessitam de ser operados em hospital. Então, tem casos que você tem que ser internado para fazer o siso, né? Então, Sim. cada caso tem sua complexidade. É verdade, eu ainda me lembro que eu fiz a cirurgia do meu siso e a primeira cirurgia foi extraído 2 dentes de um lado, realmente foi muito complexo, pior do que a dor de parir. E a segunda cirurgia foi mais leve e o meu caso não precisou de internação. E como o doutor falou, o doutor Ítalo, foi necessário que eu me submetesse a exames antes de ser realizado o procedimento cirúrgico. Então você pega essas dicas aí para fazer tudo com segurança, né, doutor Ítalo? E não ter problema nenhum posterior. Exatamente. Todos os Conversamos cuidados vai trazer sucesso no procedimento e segurança. Doutor Ítalo, pode deixar sua rede social, nós não temos muito tempo hoje, mas quero agradecer sua participação. Se quiser deixar o Instagram. Pode seguir sim. @Kairos Odontologia. A nossa clínica aqui em Vitória da Conquista, a gente trabalha aqui. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode ir lá no direct que a gente tira todas as suas dúvidas. Ah, Procure um profissional, faça o tratamento com toda a segurança. A internet falhou aí, eu queria que você repetisse o endereço aí da rede social, Ah, pra gente mostrar aqui. Peraí, Hugo, pega aí, Hugo, o endereço, pra gente botar aí na tela, tá? Kairos Odontologia. @Kairos com C? Com K. Com K, né? Kairos de Queiroz, né? Odontologia. Kairos. Odontologia. Ok, a gente vai dar uma mostrada aí na sua rede social. Tem dicas lá também para as pessoas verem? Tem dicas, a gente posta sempre procedimentos, exemplos, informações, algumas brindes lá também para quem segue a gente. Vou dar uma olhada lá, tá certo? Então, @Kairos com K, Odontologia. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, Ítalo Queiroz, cirurgião dentista. Obrigada, Ítalo. A gente conversou aí com o cirurgião dentista, direto de Vitória da Conquista, né? Esclarecendo aí, tirando dúvidas aí para você que viu aí essas reportagens sobre a pessoa que faleceu, né? Conforme foi dito aqui, depois de uma extração de um dente ciso. Então a pessoa fica com medo, né? Mas cada caso é um caso, o dentista explicou muito bem aí. Cabe a você também cuidar da sua higiene bucal, escovar sempre os dentes após as refeições, não antes, após. Se quiser escovar antes, também é bom. Mas o certo é após a refeição, né? Porque você tira todo o resíduo ali do alimento, né? Então, café da manhã, escovou o dente. Almoço, escovou o dente. Janta, escova o dente, né? Aí você vai evitar muitos problemas aí, porque a bactéria que é perigosa, né, entrar na sua corrente sanguínea, ela vai se alojar ali no seu dente que está estragado ou que está inflamado, né? E o alimento acumulado ali vai causar inflamação na gengiva e vai proporcionar isso, tá certo? Não é só na extração do dente que pode dar esse problema. Recentemente morreu um empresário aí com a complicação a partir dessa bactéria que acabou entrando na corrente sanguínea e acabou tirando a vida do rapaz também, jovem, aqui em Itabuna.
né? E já tivemos casos também de pessoas que têm infecção de garganta também, que é propícia a essa bactéria. Então, temos que ter muito cuidado, porque como o Ítalo falou, né, a bactéria ela já nasce com a gente. Ela convive ali no corpo o tempo todo. Ela só precisa de oportunidade para agir. E se você der essa oportunidade, infelizmente pode acontecer o pior. Então vamos ter cuidado com a higiene corporal de modo geral, né? Mas principalmente a higiene bucal, porque é por onde você ingere alimentos e acaba ingerindo também novas bactérias, né? Além da que já existem em você, você pega num alimento que outra pessoa pegou, ali também já vem bactérias, né? Um alimento que alguém manuseou, não cozinhou direito, não ferveu, não fez direitinho, um alimento cru, um pão, sanduíche, pode conter bactérias também, que é comum. A vida é uma troca de bactérias, infelizmente, né? Não só a que a gente já tem, mas a que a gente acaba ingerindo. Vamos ter muito cuidado e principalmente com a alimentação e com a higienização bucal. É muito importante. Bom, a gente vai ter hoje também aqui a participação do mestre, né, Roberto José, que vai falar aí sobre geopolítica pelo mundo. E a notícia mais recente aí para atualizar você é que o presidente da Rússia ameaçou ontem, né, cortar o meio que estava sendo liberado pelo canal, né, ali entre os dois países, né, para a exportação dos alimentos que saem da Ucrânia. O Roberto entende disso muito melhor que a gente, né, e vai explicar daqui a pouquinho como é esse procedimento, né, da saída desses alimentos e por que a Rússia detém essa passagem ali, né, para a saída e escoamento dos alimentos da Ucrânia. Então, isso foi uma ameaça muito séria, o mundo fica preocupado. Agora, gente, também temos que ver, né, por que o mundo está ajudando a Ucrânia a alimentar essa guerra. Claro que a gente não quer que um país invada outro e fique por isso mesmo. Não, se a gente pudesse ajudar, era bom. Mas quando você dá armas para o outro adversário, para ele confrontar o inimigo, você está apoiando essa guerra, você está incentivando a continuidade dessa guerra, né? E essa guerra está trazendo e vai trazer muitos prejuízos para a humanidade. E outra coisa, isso pode se tornar, como a gente já falou lá atrás, desde o ano passado, que a gente vem falando isso aqui, né, com o Roberto José, a gente não quer que isso se torne uma terceira guerra mundial. Porque recentemente os Estados Unidos doou armas de ataque, não foram armas de defesa, foram armas de ataque para a Ucrânia. Mas quem entende disso, quem é o especialista aqui, é o mestre Roberto José. Bom dia, Roberto. Obrigado por ter vindo aí. Bom dia a essa dupla dinâmica, né? Bárbara e Barbosa. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu acompanhei atentamente aqui a entrevista também do cirurgião dentista, né? E ele falou algo interessante, que o e-mail dele, né? Na verdade, a identificação do endereço eletrônico, né? O Kairos, né? Kairos@odontologia. Kairos é uma palavra bíblica, né? Que significa tempo de Deus, diferente do tempo Cronos, que é o tempo do homem, né? Então, só uma pincelada aqui no assunto. Aí, viu? Aí tá por dentro de tudo. Rapaz. Parabéns. A gente tem que ler de tudo, né? É então, como verdade. diz Paulo, né? Ler de tudo e reter o que é bom. É verdade. Professor Roberto, Vai. Professor Roberto, vamos começar com as agressões a morais na Itália, né? Professor Roberto, que ele é o nosso comentarista aqui, geopolítico. Vamos lá, eu preparei, inclusive, eu peguei uma arte, que tem a referência, sobre o que é que a gente está discutindo. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes e sua família, ele foi hostilizado por 3 brasileiros, né? Na última sexta-feira, dia 14, no Aeroporto Internacional de Roma, lá na Itália, na Europa. O filho do ministro, inclusive, foi agredido por um dos envolvidos. As agressões aconteceram por volta das 18 horas, lá no horário local, em Roma. A Polícia Federal, de pronto, já identificou 3 agressores, uma mulher, identificada como Andrea Mantovani, mas 2 homens, eles foram identificados como Roberto Mantovani, filho, e Alex Zanata. Moraes estava na Itália para realizar uma palestra na Universidade de Siena, muito provavelmente a serviço do STF. E aí, Barbosa e Bárbara, a questão que se fala o Brasil pode punir, caso se confirme as agressões. Por enquanto, a gente está no campo das investigações. Caso se confirmem as agressões ao ministro e à sua família, ao ministro Moraes, que em tese estaria na Itália
a serviço do STF, pois foi fazer uma palestra, o Brasil pode punir essas pessoas por um crime ocorrido na Itália, né? Esse é um questionamento, a gente vai responder em instante. O trio pode ser responsabilizado, sim, uma vez que o incidente tenha sido, ainda que lá fora, por força da previsão do próprio Código Penal, lá no artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos em solo estrangeiro. A depender das investigações, os suspeitos poderão responder por injúria, difamação e agressão, e pode ainda ser classificado como atentado ao Estado Democrático de Direito contra o STF. Uma vez que a agressão, Barbosa, foi feita, se confirmarem as teorias, contra o ministro em razão de ser o ministro do STF. Pode ainda ser qualificado como crimes contra a administração pública praticado contra um funcionário público em serviço. A arte que eu encaminhei aí é uma arte que fala um pouco sobre o direito penal e a lei penal no espaço, né? A lei penal brasileira, ela tem força. E aí, quando puder colocar essa figura aí para a gente exemplificar melhor para quem está em casa, a lei penal, ela se aplica essencialmente no território, né? A territorialidade da lei penal, mas existem exceções da extraterritorialidade da lei penal, exatamente essa figura aí. Em princípio, a territorialidade ela é mitigada ou temperada, ela é praticada no território nacional, né, que é o território geográfico. Então, esse território geográfico, Barbosa, compõe aí as águas, né, do Brasil, inclusive o ar, o espaço aéreo e a terra, que é o continente, inclusive a parte extensa desse continente, que a gente chama aí a ponta do continente que vai até o mar, né? E a parte que a gente tem, que a gente costuma denominar de Amazônia Azul, que é o domínio territorial no Oceano Atlântico do Brasil. Então, todo esse espaço é o território nacional. E o que é território, Barbosa? Por extensão. O que passa a ser território por extensão? Primeiro, embaixadas brasileiras. Elas são território por extensão, embora em países distintos. A gente tem as embarcações brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro, é um território brasileiro. É um crime, por exemplo, praticado dentro de uma embarcação brasileira, a serviço do Brasil, do Estado brasileiro, de uma aeronave também, ainda que tenha sido cometido, por exemplo, em um porto nos Estados Unidos, passa a ser punível pela lei penal brasileira, inclusive todo o processo, toda a parte de inquérito pela Polícia Federal e o julgamento disso pela Justiça Federal. Então, a gente tem essas embarcações brasileiras privadas por mercantes em alto mar. Tem a parte de alto mar que não é domínio de país nenhum. Nessas áreas internacionais que nós chamamos, se o crime for praticado em uma embarcação, em uma aeronave brasileira, ele passa a ser um crime punível pela legislação brasileira, inclusive tocada pela Justiça brasileira, Justiça Federal, no caso da investigação da Polícia Federal. As aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro, as aeronaves brasileiras privadas ou mercantes, e aeronaves estrangeiras ou privadas, desde que estejam a serviço ou que tenha sido cometido aí no espaço geográfico brasileiro. Então, passa a ser punível pela lei penal no espaço. Mas aí a gente entra na denominada exceção. Ora, se esses crimes são cometidos por brasileiros fora do Brasil, por essas circunstâncias, admitida no artigo 7º do Código Penal, esse crime, esse tipo de crime passa a ser punível pelo Estado brasileiro, inclusive tocado aqui o inquérito pelo Estado brasileiro, aí sim, numa parceria com o Estado ou com a nação onde esse crime ocorreu. Nesse caso, além da injúria, difamação e agressão, isso pode estar sujeito a uma situação que a gente chama de atentado ao Estado Democrático de Direito, uma vez que foi cometido contra o ministro do STF, e se for comprovada a tese que foi em razão dele ser um ministro do STF, aí sim pode ser tocado pela Polícia Federal, como já está fazendo ouvir nas partes, e julgado aqui por uma vara federal do Brasil. Aí o STJ indica qual a vara federal que vai tocar. Normalmente a vara federal de residência das pessoas. E um questionamento ainda que por uma razão ou outra, esse inquérito e depois o processo penal ocorra lá em Roma, onde de fato aconteceu. E aí essa sentença
da Justiça de Roma, é encaminhada para ser protocolada, né, ser assinada aqui no Brasil pelo STJ. O STJ encaminha essa sentença para o local de residência dessas pessoas e a vara federal ali vai cumprir a sentença. É o caso de Robinho, né? Robinho cometeu um crime na Europa, salvo engano, na Itália, crime de estupro, um crime gravíssimo, imprescritível, suscetível de graça ou anistia, e esse crime, a sentença veio para o Brasil. Essa sentença vai para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ele protocola, né, aceita essa sentença e, normalmente, via de regra, é para um Estado que esse crime seja comum lá na Europa, né, na Itália e no Brasil, e que tenha sido dado ao processado o devido estado de direito, né, de direito e ampla defesa, como em qualquer local democrático do mundo. E tem que haver consonância aí entre os crimes praticados. Agora, existe uma outra exceção, Barbosa. Se o brasileiro, por exemplo, ainda que roge um processo lá, e essa sentença só não vai ser aceita no Brasil se for crime, se não for crime, se for uma espécie de contravenção penal prevista na Lei de Contravenções Penais de 1941. Qualquer tipo de contravenção penal, se for só contravenção penal, ela não é aceita, porque o próprio Código Penal, no seu artigo 2º, traz como exceção que não é aceito porque não é crime, é uma contravenção penal. Mas tem contravenções penais que também podem ser entendidas como crime. Eu vou dar um exemplo aqui de coisa que acontece no dia a dia na nossa cidade, que é a perturbação do sossego alheio. Perturbação do sossego alheio por som, por paredões, até por algazarra, gritarias no meio da rua, a lei recepciona, a lei de 1941, a lei de contravenções penais, que a gente chama de LCP, ela recepciona como contravenção, mas isso também pode ser um crime ambiental. Aí deixa de ser uma contravenção e passa a ser um crime ambiental. Então, Barbosa, o direito, ele é muito dinâmico e depende da interpretação, né, que se coloca sobre ele. Por isso existem doutrinas e jurisprudências para você saber qual o caminho nesse sentido. Mas, sem dúvida, pelo andar da carruagem, esse processo será tocado no Brasil em colaboração com a polícia e com a Justiça de Roma, que deve, nos próximos dias, encaminhar os vídeos para saber, de fato, identificar o que ocorreu e quem, de fato, participou. Segundo informações preliminares, outras pessoas participaram. E é aquilo que a gente vivenciou nas eleições, né? Esses extremos, a extrema-direita, a própria incitação do Bolsonaro para que essas figuras continuem agredindo ou continuem não aceitando o resultado do processo eleitoral, e acaba acontecendo isso. Por isso que eu acredito que isso pode, e como o direito não é matemática, né, é interpretação, é jurisprudência, é doutrina, a hermenêutica com que se interpreta a lei, pode ser considerado um crime contra o Estado Democrático de Direito, né, em razão de que foi cometido contra um ministro e sua família, em razão de ele ser ministro e estava em serviço do STF, pode ser. Então, aí são conjecturas, mas a gente vai verificar isso no andar das investigações. O fato é que toda a magistratura brasileira, todos os magistrados, as associações de magistrados do Brasil, pedem uma punição severa e exemplar para que fique, de fato, Barbosa, como exemplo, para que as pessoas não tenham direito, ninguém tem direito de agredir ninguém. E note que o ministro, ele se comportou, ainda não vi as imagens, mas são informações preliminares, como o Zanin, agredido ali no aeroporto, ficou calado. Se fosse um cidadão comum, que a gente no direito também tem essa figura, né? Um homem comum. Né? O que um homem comum faria? Ficaria a mão na cara, né? Como diz aqui na Bahia, rodava a mão na cara. E aí olha a confusão armada, os caras armam a confusão para o ministro descer da sua condição de ministro e ir para o enfrentamento como cidadão comum. Só que ele não é cidadão comum. Ele ocupa um cargo, a alta corte brasileira, e tem que ter todo inclusive nesse sentido, uma liturgia, né? E aí você vê o Zanin, né, que hoje deve tomar posse agora dia 2 ou 3 de agosto. Ele foi agredido moralmente, né, crime contra a honra, no aeroporto e ficou calado, escovando o dente. Se fosse um cidadão comum, um Barbosa, uma Bárbara, não tinha rodado o rodo na cara. Rodar o rodo é ótimo, né? Parece até
cacofônico, né? Na cara de um pilantra desse, mas não pode. Ele tem que manter a calma, respirar. Olha que paciência. O pessoal desse tem que ser canonizado aí, porque tem que ter muita paciência com esses extremistas. Mas para extremista, a gente precisa agir também no extremo. Por isso que a magistratura pede punição exemplar. Tem que ser exemplar para ficar como exemplo, dizer, ó, não pode fazer, e se fizer isso, você não tem o direito de fazer isso. Muito menos com uma autoridade, uma pessoa que representa a Corte Suprema. E aí muita gente, de forma às vezes equivocada, porque a magistratura, existe o ativismo judicial. Eu volto a defender a tese. Só existe o ativismo judicial porque há lacunas. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta a você aí. O que é que incitou mais esses indivíduos, né, a se revoltarem contra o Supremo Tribunal Federal? Seria as falas de Bolsonaro ou um ministro que vai à praça pública e fala assim, nós derrotamos Bolsonaro? Quer dizer, isso aí, ele assume que o Supremo Tribunal Federal foi ativista, foi parcial, né? Que ele está dizendo, nós derrotamos. Quando ele diz nós, a gente entende que foi o Supremo Tribunal Federal. E uma corte não pode fazer política, né? Então, quando você admite isso em público, você está dizendo o quê? Nós estamos comprometidos com a esquerda e não com a direita. Nós derrotamos a direita. Então, isso aí instiga, né, a população que é do lado contrário, do lado da direita, a achar que realmente tanto a Suprema Corte como o TSE trabalharam para eleger um outro candidato. Se eles estão assumindo que eles venceram a eleição e ainda para na rua e fala, perdeu, mané. Né? Então você está... Aí me permita, mas gostando ou não de Bolsonaro, aí eu já livro a cara de Bolsonaro. Ele errou. Mas quando a Suprema Corte admite isso, está trazendo para si, né, trazendo para ela, o Supremo Tribunal Federal, a culpabilidade de ter sido parcial. Né? Se o Barroso errou sozinho, aí o Supremo tinha que vir a público também e falar, ó, foi o Barroso que fez a campanha, nós não. Ele está dizendo foi ele, mas ninguém falou nada, todo mundo ficou quietinho. Então isso para mim foi um fato grave, né, do Supremo Tribunal Federal e que quem se pronunciou foi senador em defesa do Barroso e outros, mas eu não vi a fala dos outros ministros em relação a isso, né? Então eu só queria colocar esse adendo aqui, não que esse cara lá que agrediu, que falou, tenha razão, não estou dizendo isso, né? Quero que fique bem claro. Eu não estou defendendo ele aqui, nem ninguém que agrida a autoridade. Eu acho que ninguém deve agredir ninguém, né? Muito menos autoridades. Agora, é que eles deram o direito e o incentivo, eles deram, viu? Na minha opinião, viu? Barbosa, você está correto quando diz que o Barroso, né, o ministro Barroso, eu até acompanho ele, gosto dele como constitucionalista, tenho lido alguns textos dele, principalmente quando fala sobre a questão do enfrentamento às drogas. Ele se excedeu ali, como ele se excedeu quando disse que perdeu, mané. O comportamento que ele deveria ter tido era o de Alexandre de Moraes, tem que ter sangue de barata para aguentar um cara, né, o Satanás gritando ali do lado, né, agredindo e ficar até a mão e tirar o óculos da pessoa. O diabo, para quem acha que é uma figura mitológica, com todo respeito para quem acha, mas o diabo são as pessoas. E no grego original, diz respeito ao inimigo, né? O inimigo fica ali gritando, e aí a psicologia diz que são as pessoas, né? A pessoa tem Deus e o diabo dentro de si, e o comportamento dela vai dizer quem ela está, como ela está se comportando, como Deus ou como o diabo. O cara fica ali aguentando o diabo ali do lado, gritando essas pessoas. E tem que ter realmente um comportamento acima da média, porque ele não é um cara comum. Ele não é um cidadão comum, ele é um representante da corte. Barroso excedeu em discurso falar nisso. Eu acho, inclusive, que o juiz não deveria falar da entrevista, ele deveria falar nos autos, que é o que diz a legislação. Mas, Barbosa, a polarização política e a forma como o Bolsonaro e seus seguidores, né, políticos trataram o STF chegou a um ponto de tensionamento que acaba provocando figuras de um lado e figuras do outro, que não está correto, nem de um lado nem de outro. Basta dizer que o filho de Bolsonaro, logo quando eles ganharam a eleição lá em 2018, disse que bastava um jipe, um soldado e um cabo para destituir o STF. Isso é uma provocação, isso é uma afronta. Isso
acaba alimentando os extremos, de um lado ou de outro. Mas volto a dizer, o Barroso está errado em falar isso, eu acho que o juiz não deveria nem falar, aí já é uma opinião minha. O juiz só deve falar nos autos. Gente, só aqui o STF. Mas, por outro lado, há quem diga que a justiça precisa... Aí são outros defensores, né? O Ferrajoli fala muito isso, que é um princípio garantidor, né? Do direito, que a justiça precisa falar para aproximar a justiça da população. Porque durante muito tempo, Bárbara, a justiça foi vista, ainda é vista como algo distante dos povos, né? Só pune. Então, eu vi um discurso recentemente de Rotondano, que foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, no evento aqui em Itabuna. Ele vai no encontro bem disso, Barbosa, dizendo que a justiça precisa se aproximar da população. E aí você tem aspectos garantidores, como a justiça restaurativa, que é um outro aspecto de justiça. Mas aí tem casos e casos, né? A justiça, de fato, precisa ser reinventada, estar mais próxima, e ela precisa ser mais eficiente. A justiça brasileira é uma justiça, de fato, com baixa eficiência, para a gente não falar de ineficiente. É uma justiça muito cara, comparada a países como os Estados Unidos e diversos países da Europa. Mas é preciso que a justiça se aproxime disso. Mas o fato é que essa polarização leva à flor da pele, aos extremos. E as figuras erram de um lado e do outro. Você está correto quando diz que Barbosa defendeu. Roberto, olha, o tempo hoje não vai dar, né? A Vitória já está aí, né? Mas eu queria que você voltasse ainda essa semana, Roberto, para a gente comentar esse outro tema aí da guerra, né? Porque a Rússia prometeu cortar aí a passagem dos alimentos. E eu queria até que você explicasse, né, por onde... Você já mostrou aqui, mas é bom a gente atualizar o telespectador, né? Essa passagem, né, da Ucrânia com esses navios, por onde é que se dá, por aquele canal, né? E a Rússia, né, agora está querendo usar isso como uma arma em retaliação aí aos outros países que acabam ajudando a Ucrânia aí com armas de ataque, né? Então eu queria que você voltasse essa semana aí, tá bom? Tranquilo, vamos ver se a gente volta na quarta ou na sexta. Estar aqui é sempre um privilégio para mim. Aprendo muito com vocês e participar com essa turma que dá essa audiência para a gente. Forte abraço. Roberto. Até a próxima. O privilégio é nosso de ter uma pessoa como você, com a sua qualificação, seu conhecimento. É muito bom, viu? Obrigado. Obrigada. Bom, valeu. A gente agora vai ao quadro, né? Gente de Vitória, não é isso? Mas antes eu queria que você falasse das cotações, né, de hoje, né? Vamos falar aí como é que está o preço do café lá em Vitória da Conquista, né? O Arábica. Tem um café Conilon aqui no sul da Bahia. Vamos falar também do cacau e também, né, das demais cotações da arroba do boi, por exemplo. Então vamos lá, depois tem o quadro Gente de Vitória. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 228,15. Em Ilhéus, também R$ 228,15. Bolsa de Nova York, convertida em real, R$ 238,79. Camacan, R$ 227,00. Eunápolis, R$ 225,00. E aí, Érico? O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$ 220,00. Itapetinga, R$ 215,00. Teixeira de Freitas, R$ 230,00. Salvador, R$ 230,00. Eunápolis, R$ 205,00. Café Arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 795,00. Vitória da Conquista, R$ 740,00. Bolsa de Nova York convertida em real, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 800,00. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis, R$ 635,00. E Itamaraju, também R$ 635,00.
Olá, estamos aqui em mais um quadro, Gente de Vitória, trazendo pessoas que têm história, que fizeram história com a história de Itabuna. E hoje nós estamos aqui com a personalidade, esta pessoa que já viveu nos 2 séculos, né? Como ele falou, estava falando conosco aqui que ele já viveu nos 2 séculos. Falar dessa pessoa é com muita honra que a gente traz aqui ele hoje. Ele que tem uma vida dedicada à política, à comunicação, sabe muito sobre Itabuna e nós vamos aqui hoje fazer essa homenagem a Itabuna, trazendo essa personalidade que tem essa história, que viveu muito com Itabuna. Estamos aqui hoje com Paulo Lima. Ele é elegância em pessoa, né? Sempre elegante. Olha como ele está hoje, lindo, como sempre. E ele vai estar aqui hoje para falar muito sobre Itabuna, sobre a política, as experiências dele na política, e nós vamos aprender muito aqui hoje com ele. Também divido esse quadro aqui também com Eric Tadeu, jornalista conceituado, que está aqui com... É muita alegria ter sempre Eric aqui comigo, né, lado a lado. E hoje vamos estar aqui para contar a história de Paulo Lima. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso quadro Gente de Vitória. Olá, meu amigo telespectador, internauta, assinante da TVI. Que prazer estar aqui no Gente de Vitória, com Vitória, esse ser humano extraordinário. Tem uma revista conceituada em Itabuna e na região. E ela trouxe-me a esse programa Gente de Vitória nesse mês em que Itabuna comemora 113 anos da sua emancipação política. Ao meu lado esquerdo está aqui um jornalista, um professor, um escritor, um intelectual, um ser humano que eu respeito, eu admiro pela sua capacidade, pelo seu estudo, um cidadão simples, um cidadão honrado, um cidadão de bem, um cidadão que está inserido no mundo da cultura, no mundo da arte, no mundo da comunicação. Eu tive o prazer de trabalhar com Eric Tadeu quando eu era assessor de comunicação do governo do saudoso ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira, e ter ao meu lado uma figura humana e, acima de tudo, um profissional que se respeita, um profissional que se impõe, um profissional a quem eu rendo o meu mais sincero agradecimento quando estive à frente da assessoria de comunicação. Eric é uma pessoa, foi um companheiro, um amigo, que eu fiz mais um companheiro na minha vida, mais um amigo que eu conquistei nessa trajetória da minha vida política e de cerimonialista em Itabuna. Gente, era pra gente fazer ele ficar emocionado, né, gente? Quem tá ficando emocionado aqui agora sou eu, Paulo. Muitíssimo agradecido por sua homenagem, muitíssimo agradecido por suas palavras. Eu que me sinto muito honrado, até porque eu me espelho em seu trabalho. Te tenho como uma das minhas referências sobre comunicação aqui na nossa nação grapiúna. E para mim, Paulo Lima é um nome a ser seguido, é uma maneira de você ter uma base de como um trabalho deve ser realizado quando você quer que o resultado seja um sucesso. Então, para mim, ter tido a oportunidade de trabalhar contigo e hoje ter a honra de estar contigo, conversando aqui no Gente de Vitória, para mim, eu acredito, Vitória, que a gente está... o quadro Gente de Vitória hoje está muito bem servido com esse nome, que é o nome de Paulo Lima. Seja bem-vindo. Eric e Vitória, eu acho que vocês estão muito certos em trazer, como você me trouxe, eu sei que vocês vão trazer outras personalidades, vão trazer pessoas aqui que engrandecem a história de Itabuna. Eu acho que deve ser assim, prestar homenagem às pessoas quando elas estão vivas. Porque quando o Divino Mestre chamar, quando nós terminarmos a nossa missão aqui nesse planeta Terra, e que a fonte da luz, que é Jesus, nos chamar para prestarmos conta do que
fizemos aqui, eu acho isso extraordinário, porque depois que você vai, aí, até quem não gosta lhe homenageia, até quem lhe criticar vai homenagear. Então é melhor homenagear as pessoas, dizer sobre as pessoas, em vida, olhando no olho, ao lado das pessoas. Eu acho que isso faz com que também as novas gerações que estão nos assistindo possam se espelhar no exemplo dos homens de bem, das mulheres de bem, como Vitória e como meu companheiro aqui, jornalista, Eric Tadeu. Pois é, Paulo. É com muita satisfação mesmo estar aqui com você. A gente fica até emocionado também, porque a gente sabe que construir uma história não é fácil. O dia a dia de você construir essa história, uma história que você foi construída no passado e que hoje você, nessa nova geração, você ainda está com a mesma inteligência, com a mesma capacidade, você trazendo coisas novas ainda para a cidade e você sempre se renovando. Então, a gente estava falando nesse instante dessa tranquilidade que você tem. Tudo que você tem hoje, você pode passar, além dos seus conhecimentos, da jovialidade, tudo que você tem hoje aqui, que você tem dentro de você, você pode passar para a nova geração. E como você disse, essa valorização de quem já fez a história antes, na comunicação, para que esses novos profissionais possam ver que a gente tinha nós tínhamos essa afinidade, todo mundo, um dava a mão para o outro, a gente sempre estava junto, sempre estivemos juntos como os colegas e sempre honrando os colegas. Então, que essa nova geração também de jornalista tenha também essa visão, né, de saber caminhar junto com as pessoas, saber quem é quem, valorizar os colegas também. Então, Paulo, a gente está aqui para falar de você. Você que sempre falou de outras pessoas, sempre elevou outras pessoas. E esse momento aqui é seu, Paulo. É seu, exclusivo seu. Para você hoje, né, contar essa história desse menino. História de sucesso, história de vitória. Desse menino. Gente de Vitória. Do menino que foi para lá, foi para cá. Paulo, você é itabunense. Eu sou itabunense. Eu nasci, Eric Tadeu, no dia 2 de fevereiro de 1944, às 12 horas e 30 minutos. Eu sou genuinamente itabunense, genuinamente grapiúna. Filho de? Meus pais chamavam-se Olinto Lima de Jesus e Dionísia de Oliveira Lima, que já estão em outra dimensão. E você foi o primogênito de quantos? Eu fui o primogênito de todos, sou o primogênito de todos. E quantos irmãos você tem? Nós temos hoje, meu pai teve 4 no primeiro casal, mais 2 no segundo, e depois teve mais uma filha, aí... Então, tem alguns vivos ainda? Tem alguns irmãos vivos ainda? Tem vivos, sim, todos eles são vivos. Eu, Terezinha, Joaquim, Ademar, Ronaldo, Luiz e Maria Olinda. Espalhados pelo Brasil ou todos em Itabuna? Não, nessa região aqui. Não, sim. Terezinha no Rio, Ademar em São Paulo, Maria Olinda em Barro Preto, eu aqui e José Joaquim, meu irmão Joaquim, em Bicaraí. Muito bom. Eu costumo dizer, Paulo, até que Itabuna, de uma certa maneira, se parece muito com a cidade de Brasília, Vitória. Se você for em Brasília, muito raramente você vai encontrar um brasiliense nato. Né? Não que a gente não tenha nossos itabunenses natos, não é isso. Mas a gente sabe que Itabuna ela foi formada por pessoas que vieram de fora, né? Principalmente sergipanos. Exato, né? minha avó, Érico. Né? E aqui mesmo no quadro Gente de Vitória, nós conversamos com muitos grapiúnas de coração, mas pessoas que vieram de outras cidades. Justamente, Paulo, né? e outro estado. Na mesma perspectiva com que a gente recebeu muita gente, a gente também transporta muita gente para todos os lugares do mundo, né, com os mais variados talentos. Exato. Né? E a sua família, algumas pessoas, né, da sua família foram viver em outras localidades. Justamente. Agora, a origem mesmo minha, eu devo tudo à minha avó, uma Valdomira Lima. As gerações mais velhas chamavam de Dona Azinha e a gente chamava ela carinhosamente de Mãe Ayá. Foi minha avó a responsável por esse cidadão que está conversando aqui com vocês. Foi ela que educou-me, foi ela que preparou-me para os embates da vida, como você acabou aí, Vitória acabou de dizer.
Eu sou hoje o acúmulo da experiência, das vitórias, das derrotas, e esse acúmulo de tudo dá essa maturidade. Agora tem uma coisa que Vitória falou aí sobre os jovens jornalistas, que vocês sejam como Érico. Érico era um intelectual, mas Érico estuda muito, eu também estudo, eu também leio muito. Porque para absorver esse cabedal, esse conhecimento que nós trazemos também através da leitura, não só da vivência do dia a dia, mas também da leitura de bons livros, para que nós possamos então assimilar aquilo, porque eu acho que um livro é outro professor. Nós temos o professor físico na sala de aula, mas temos também o professor que está ali caladinho à nossa espera, na nossa estante. Concorda com isso, Érico? Concordo em gênero, número e grau. E sabendo que um livro conversa com cada leitor de uma maneira diferente. Diferente, exato. Se a interpretação ela é subjetiva, e o bom é isso, quando duas pessoas leem o mesmo livro, Paulo, porque a gente começa a conversar e observar o que o outro conseguiu observar que você não conseguiu. Às vezes eu consegui ver alguma coisa naquele livro que você também não conseguiu. E assim a gente vai trocando figurinhas e ficando mais inteligente. Justamente. Então conte aí, você estudou em Aracaju? Quando eu pintava muito, eu era meio, vamos dizer assim, vou usar a palavra endiabrado. E aí as comadres de minha avó diziam, ele é doido. Esse menino é doido. Sempre inquieto. Esse, Sempre inquieto. Sempre inquieto e fazendo coisas que é do arco da velha, né? Aí as comadres de minha avó diziam, comadreazinha, bote ele na marinha, ou interna esse menino, bote ele na marinha. Então eu já tinha um primo que tinha estudado em Sergipe, porque Sergipe naquela época tinha uma educação diferenciada, era um estado pequeno, mas de uma educação que extrapolava os limites do estado de Sergipe. Aí me internaram com 10 anos na cidade de Itabaianinha, que é a cidade natal da minha avó. O nome do colégio era Grupo Escolar Serrano, a direção dos saudosos professores Antônio Aires e Alzira Aires Lobão. Com que idade você foi para lá? 10 anos. E você retornou para Itabuna com que idade? Aí eu fiz o primário, o que é o fundamental de hoje, eu estava até conversando com você, Eric. Depois eu tinha o famoso exame de admissão. Você fazia o fundamental, vamos supor, o fundamental hoje era o curso primário na minha época, você se preparava. Interessante, Eric, que aquele curso primário, Vitória, da minha época, eu dava fração, máximo divisor comum, juros, noções de álgebra, noções de álgebra, geografia, história, geografia. Rapaz, o primário que eu fiz vale pelo fundamental de hoje, pelo segundo grau, terceiro, né, Érico? Me orienta aí, porque essa nomenclatura moderna. Sim. Exato. Então, quando você fazia o curso primário, Érico, mais Vitória, era uma alegria imensa, como se você fosse pai de uma criança hoje, fizesse o vestibular para a universidade. Tinha festa dentro de casa, a família toda se reunia. Quando concretizava aquela etapa. Aquela etapa do curso primário, você fazia, então, esse teste, essa prova escrita, Eric, prova oral, você fazia o exame de admissão para cursar o ginásio daquela época. O ginásio já foi aqui ou foi lá? Não, eu fiz o ginásio no Colégio Tobias Barreto, na rua de Pacatuba, em Aracaju. Perfeitamente. Fiz primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Primeiro científico. Aí minha avó adoeceu, eu passei a estudar em Salvador. E nesse interregno para vir, final de ano, para Salvador, teve um fato interessante, Eric, que eu vou contar para vocês aqui. Minha avó veraneava em Dias Dávila. Ela ficava lá na pousada Santo Antônio, então ela mandou dizer a mim, pega o Estrela do Norte e venha que eu já estou aqui em Dias Dávila. E quando eu cheguei em Dias Dávila, você sabe quem que eu conheci? Era mais velho do que ele, ou se eu sou mais velho do que ele, ou ele era mais velho do que eu, se estivesse vivo, nada menos, nada mais do que Raul Seixas. Que eu conheci em Dias Dávila, Eric. Aí fizemos amizade, eu volto a Itabuna para preparar-me para voltar para Salvador. Quando eu chego em Salvador, e adentro o espaço da sala de aula, quem eu encontro? Raul Seixas. Muito novo, muito novinho. Foi aí, Érico, que quando ele começa então a
ao Raulzito e seus Panteras, quando ele começou a trajetória musical dele. E novo, já o pensamento de Raul já estava há 100 anos à frente dele. Altamente inteligente, inquieto, e aí foi que eu conheci o Raul Seixas aí no Colégio Ipiranga. Um dos roqueiros mais exato. Aliás, talvez aí se inaugurasse uma capacidade única que Paulo Lima tem, que é o de estar sempre perto de pessoas que fizeram história em Itabuna, na Bahia e no Brasil. E esse prédio onde está o Colégio Ipiranga, que foi o Colégio Ipiranga, eu não sei nem se existe ainda hoje, na Rua do Sudré, foi a casa onde morreu Castro Alves. Não. A varanda da casa onde ele tomava sol, e tem um quarto lá, né? Como naquela época ele morreu tuberculoso, queimaram roupa, queimaram tudo, mas Eric, ainda tem um quarto lá com poesias, e poesias de Castro Alves riscada por ele mesmo, no quadro lá, né? Aí tem lá escrito, esse quarto aqui é onde Castro Alves lia, fazia, tá lá, Colégio Ipiranga, ali na Rua do Sudré, em Salvador. Tá lá onde Castro Alves viveu. Quando você retornou para Itabuna, então, Paulo, você já tinha terminado o antigo 2º grau, hoje eu já estava fazendo o científico, primeiro científico. Você fez aqui em Itabuna científico? Não, eu fiz científico lá, depois transferi para o colégio estadual. Como eu queria ser advogado, aí eu fui fazer o curso normal, Eric, tinha um curso normal naquela época. Aí eu fui estudar no estadual. Só tinha do sexo masculino, tinha eu e Aragão, que tinha dois irmãos Aragão, um era cantor e o outro era professor, seu colega professor Aragão. Então eram os dois homens num pavilhão que tinha quase 200 mulheres naquela época. Eu fazia o curso normal porque eu queria fazer direito. Sensacional. Paulo, em que momento da sua vida acendeu a luz de que a oratória estava contigo, de que a comunicação seria um caminho a ser seguido na sua vida? Grande pergunta, boa pergunta. Olha, os diretores lá do Colégio Grêmio Escolar Serrano, e eu era o líder da minha sala, Érico, eu era quem movimentava, eu era quem... eu discursava dentro da sala. Você sempre esteve à frente, né? Sempre discursando, sempre... Então, houve um aniversário do governador do estado de Sergipe naquela época, chamado Leandro Maciel, que o pessoal, o professor Antônio Ares e a professora Alzira Lobão, eram correligionários do Leandro Maciel, que foi um grande homem público de Sergipe, foi até candidato a presidente da República na chapa de Jânio Quadros daquela época, mas posteriormente Jânio escolheu Juraci Magalhães, problema lá de política. Então, ele ia fazer uma visita ao colégio. Aí o professor Antônio Ares e Ares Lobão disseram assim: quem vai saudar o governador é você. E eu saudei o governador. Tem até uma foto, deve estar com minha família, eu mandei essa foto. Eu novinho, foi o primeiro pronunciamento que eu fiz assim para uma autoridade. Eu tinha eu acho que eu estava com 12 para 13 anos, Eric. Eu fiz essa saudação. E daí em diante, foi para o colégio... Seguir um caminho natural. Então, o espírito político exato. da política. Perfeito. E aqui em Itabuna, conta como começou essa história sua com a comunicação de Itabuna. Bom, aí... Você me disse que terminou o 2º grau aqui na cidade, eu vim para foi? aqui, eu me transfiro do Colégio Ipiranga para aqui, vou estudar no Colégio Estadual, fiz parte do Grêmio do Colégio Estadual, e nesse ínter eu conheço um jovem também, líder estudantil, dos movimentos estudantis, chamado, que todos vocês conheceram, saudoso e querido amigo, Eduardo Anunciação. Eduardo no Colégio Divina Providência, eu no Colégio Estadual, Jairo Muniz, Luiz Paulo Damasceno Vajão, Raimundo Osório do Couto Galvão, uma pleia Caldas, foi aquele Caldas também, né? Como é o nome dele, aquele jornalista antigo? Adervan, José Adervan de Oliveira, José Adervan. Então, esse grupo fazia parte dos grêmios estudantis.
Então, houve a Aliás, eleição... pertenceram à União dos Estudantes Secundários de Itabuna, o UESE. do sul da Bahia, a UESB. O UESE. União dos Estudantes Secundários de Itabuna, o UESE. Que teve grandes líderes aqui. Gervásio foi da UESE, São Mateus da UESE. Importante, Adelindo, saudoso escritor, Adelindo Kipur. Esse pessoal todo, esse pessoal veio pelo movimento das estudantil líderes estudantis. Porque, Érico, hoje eu não sei porque não tem e os colégios não incentivam os grêmios estudantis. Eu sou produto de grêmio estudantil. As lideranças hoje que estão aí, eu, Eduardo, Jário Muniz, esse pessoal todo, e Jário foi vice-prefeito de Itabuna, todo esse pessoal vieram dos grêmios estudantis. Ali onde nós recebemos os ventos da liberdade e da democracia. Os jovens com a força política com já, a força política, exato. Já existia. Olha, essa nós força tiramos política, um juiz aqui da cidade de Itabuna. A força que tinha a UESE, a UESE, era a posse da UESE, Vitória e Érico. As autoridades mais representativas de Itabuna, doutor Gileno Amado, juiz, esse pessoal todo, as autoridades da época, iam para a posse nossa na União dos Estudantes Secundários de Itabuna. Que respeito, Nós né? revolucionávamos. Fizemos sérias caminhadas na cinquentenário, Érico, para a implantação do que hoje nós estamos vendo aí, graças a Deus. Muitos jovens não conseguiram ir porque não tinham condições, mas o fruto da nossa luta está aí, que são as duas universidades. A primeira, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que você passou por lá, ou ainda está por lá, e agora a Universidade Federal do Sul da Bahia, que foi uma luta nossa do passado. Quantas caminhadas fizemos, Érico, na cinquentenário, solicitando das autoridades daquela época, universidade, porque, vamos supor, Vitória, Érico, estudantes, a família humilde, bons estudantes, aí você terminava, não tinha condições de ir para Salvador. A gente está falando de uma época, Paulo, que somente em Salvador a gente tinha uma universidade federal, no estado inteiro. Exato, né? Justamente, Érico. Exato. E isso numa perspectiva de que a região do Cacau, e mais precisamente a cidade de Itabuna, a gente já tinha, acho que 2 emissoras de televisão, a gente já tinha inúmeros jornais impressos, a gente tinha revistas, a própria Vitória com a revista Vitória, é uma guerreira dessa história, exato. Né? Mas a Universidade Federal aqui na nossa região até então nós não tínhamos ainda. Exato. Ô, Paulo, já pegando aí o Grêmio, né? Por que esses jovens eles perderam o interesse de se envolver na política, né? Que foi o grande erro da Revolução de 64, quando houve a implantação, quando o golpe militar, a revolução, como queiram chamar, eles aí extinguiram os grêmios estudantis, porque eles, os grandes políticos, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Pedro Simão, Paulo Brochá, Cessas Dórias, esse pessoal todo foram líderes líderes estudantis, ou foram líderes na parte do ensino de segundo grau, que é o ensino de hoje, naquela parte de ginásio, de coisas, ou foram líderes nos diretórios acadêmicos. Jânio Quadro foi líder do diretório acadêmico da Faculdade de Direito e tantos outros. Deus Magalhães também veio, exato. Também Esse Grêmio, pessoal né? todo foi dos grêmios estudantis e dos diretórios acadêmicos. A Revolução de 64 veio, extinguiu, criou centros cívicos, e aí quebrou essa cadeia de formação de novos líderes, e é por isso que nós vemos hoje... Uma pena. É uma pena. Nós tivemos lideranças até na minha época de Eduardo, de Luiz Paulo Damasceno Vajão, de José Adervan e de tantos outros. Depois essa cadeia foi quebrada e hoje nós estamos sentindo falta dessas lideranças, dessa formação dos jovens ingressarem na política com ideal. A vontade das mudanças, né? Exato, justamente. E do movimento estudantil, Paulo, foi um pulo para você chegar na comunicação. Você estava me contando nos bastidores que passou praticamente por todas as emissoras de rádio. Exato, trabalhei em todas elas, graças a Deus, aprendi muito, tive grandes mestres, né? E posso ressaltar 2 grandes mestres, Valdemir Andrade e Lucílio Bastos. Nós somos duas águias, né? 2 ícones da comunicação, Valdemir Andrade e Lucílio Bastos,
que eu não sei porque a Câmara de Vereadores não se debruça, não tem uma sensibilidade para dar um nome a uma praça, a uma rua, a esses condomínios que tem aí com letra A, letra B, letra C. Por que não quadra Eric Tadeu? Por que não quadra José Adervan? Por que não quadra Valdemir Andrade? Tenho chamado muita atenção dos vereadores que eu me relaciono sobre isso, dar um nome a esse pessoal para saber quem foi. Aí amanhã, Eric, Vitória, não, quadra Vitória Santana. Chega lá, bota lá na quadra, faz uma placa, faz uma sinopse na placa, dizendo quem foi, para gerações novas tomar conhecimento. Perfeito. E Paulo Lima hoje, gente, ele, continuando na comunicação, é prata da casa aqui na TVI, né, como comentarista exato. no programa E voltando à sua pergunta, Eric, eu comecei lá em Sergipe, quando eu chego aqui, Eduardo Anunciação foi eleito presidente da União do Estado Secundário e convidou-me para ser diretor de imprensa. Só para contextualizar, gente, Eduardo Anunciação, um dos grandes jornalistas que tivemos em Itabuna, em memória. Exato, né? exato. Eu tive a honra de ter sido leitor de Eduardo Anunciação, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas era aquele jornalista que escrevia com uma leveza, com uma alegria, né? E tinha o seu bordão na sua escrita, né? Com óculos, sem exato, óculos. E você abria o Diário do Cacau, era de manhã, a coluna de Eduardo Anunciação. E foi através das mãos dele que... Foi através aí, diretor de comunicação, e aí depois... Ele era diretor de comunicação de onde? Da União dos Estudantes Secundários de Itabuna. E por ele você começou a trabalhar na área de comunicação. Eu e ele também, que ele escrevia também naquela época, e depois todos nós ingressamos aí em jornais, né? Veículos de comunicação, exato, né? É muito interessante. E depois veio a política. Nesse ínter, você vai... Eduardo foi servir o tiro de guerra, sai do tiro de guerra, candidato a vereador. E nós elegemos Eduardo naquela época. Muito jovem. Muito jovem, vereador muito jovem, o vereador mais jovem daquela época, numa Câmara que tinha Raimundo Lima, Filemon de Souza Brandão, Mário César, Dr. Benedito Venceslau, Dr. João França Santana, Gerson Souza. Olha, era uma Câmara... A gente está falando mais ou menos de que época aí? Da década de 60, velho. 66, 67, 68, né? Isso aí, Eric. Câmara que você, Eric, fazia gosto. Eric sair da universidade, vamos supor, você tivesse a universidade naquela época, você disse, não, hoje eu vou assistir uma sessão da Câmara. Você dava gosto pelos embates que ali se travavam entre homens que se respeitavam, mas conheciam o que era regimento interno, Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado da Bahia, a lei orgânica do município de Itabuna, que é a nossa Constituição Municipal. Então você dava gosto, Eric, você vê grau de intelectualidade imprescindível. Imprescindível. Você vê um Raimundo Lima, você vê um João França Santana, um Gerson Souza, um Filemon de Souza Brandão, um Dr. Benedito Venceslau. Você dava gosto a assistir. Josué Brandão também, o pai de... Josué Brandão já foi mais para cá. Aqui, mais chegado para a gente aqui, exato. Muito bom. Nossa, e tendo passado por essas autoridades todas, Paulo, você hoje se destaca como um dos grandes cerimonialistas que nós temos aqui em Itabuna. Você trabalhou na gestão de Fernando, né? Na última gestão de Fernando, principalmente como chefe do Departamento de Comunicação. E eu queria que você comentasse com a gente, contasse para os nossos telespectadores como foi que se iniciou essa parceria sua com o Fernando, com outras lideranças políticas. Você já falou que veio puxado pelo Eduardo Anunciação, mas o após, até chegar em Fernando, como foi que aconteceu? Aí eu fui trabalhar em jornal, trabalhar em rádio e tudo. Aí veio aí tenho que voltar a olhar pelo retrovisor e para 1966 a campanha de Alcântara e Pinheiro foi a maior campanha política da história de Itabuna. Alcântara ganha a eleição, Eduardo é eleito vereador, Mário César, o tio de Eduardo, chega um dia, vira-se para mim e disse, mude a roupa, vai em casa, bote um terno, que você vai tomar posse agora e eu vou lhe levar no gabinete de Alcântara para você tomar posse como chefe de gabinete de Alcântara. Eu fiz isso, cheguei lá,
Tomar posse, não, era um livro, era que desse tamanho, que tinha que escrever naquele livro. E eu tenho um jornal nos meus arquivos aí, Aurezino José da Cruz era quem fazia as nomeações naquele livro desse tamanho, era um livro desse tamanho. Assim. Mas é com livro de ata, né? Era um livro de ata. Antônio Paulo de Oliveira Lima, filho de fulano de tal, nessa data do ano tal, assume aquele catatal todo. Então, depois disso, era publicado no Jornal Oficial. E eu fui chefe de gabinete de Alcântara, e o jornalista e poeta conhecidíssimo, que hoje tem até nome de rua dele lá no Pontalzinho, onde ele morou, Ariston Caldas, foi seu assessor de comunicação de Alcântara. E por aí vai essa história, Alcântara morre, aí eu vou trabalhar, eu vou a Salvador, retorno para Salvador, depois retorno para aqui e ingresso aí nas rádios, jornais. Teve uma época também que você passou em São Paulo para poder fazer um curso de comunicação, pesquisa e planejamento. Exato. Nesse momento que você volta, você já tem essa aproximação com o grupo de Fernando? Não. O grupo de... essa aproximação foi posterior à morte de Alcântara. Quando Alcântara morreu, um grupo ficou com Pinheirinho, outro grupo veio para cá, e aí nós fomos para onde, Érico? Para o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que aí... Até Vitória sabe dessa história. Foi aí no Movimento Democrático Brasileiro que eu conheci Fernando Gomes. Porque Fernando era casado com minha prima, Neiva Monteiro. Então, muita gente, a história de Fernando não é só politicamente. A história de Fernando também tem laços de família nessa amizade de Fernando comigo por causa de Neiva. Por causa de minha tia Marotinha, de que criou Neiva, que era... Tia Marotinha não tinha filhos, então criou Neiva e deixou, quando ela morreu, deixou a fazenda Redenção para Fernando Gomes. Fernando, muito hábil nesse problema de administrar e de coisa, aumentou o patrimônio. E aí vem a campanha política, então, nós no MDB tinha 3 candidatos. Tinha Orlando Matos, Fernando Gomes e tinha mais outro. Não sei se Mário Padre, né? Mário Padre candidato. Aí Fernando ganha a eleição. E aí começa a história nossa. Quantos mandatos de Fernando Gomes, exato, aí 5 mandatos, vocês conhecem a história. Em todos os mandatos você fez parte. Exato. Inclusive nos mandatos em que Fernando foi eleito para deputado federal. Você também foi eleito deputado foi nesse federal. momento que você conseguiu se aproximar de grandes autoridades do Brasil, Paulo? Sim. Fala um pouco sobre isso, porque é muito curioso para um Grapiúna, Olha, que teve acesso a gente, esse jornalista, ele teve acesso a presidentes do Brasil. Tive acesso, conheci o presidente Jânio Quadro, conheci o presidente Juscelino Kubitschek, conheci o Teixeira Lott. Vi de perto, Eric, eu tinha 10 para 11 ou 12 anos, em Ilhéus. Porque quando o meu avô morreu, minha avó foi morar em Ilhéus. Vi o presidente Vargas. Foi um dia que essa região desceu toda para Ilhéus. E me lembro de uma frase do presidente, quando ele disse que Ilhéus faça a ponte entre Ilhéus e o Catete, e eu construí a ponte Ilhéus-Pontal, que só veio ser concretizada no governo de Lomanto Júnior, muitos anos depois, né? Mas eu vi o presidente Vargas, baixo, uma voz bonita, tinha um carisma muito grande, o presidente Vargas, um carisma muito grande. E rapaz, eu nunca vi tanta gente em Ilhéus naqueles anos, caminhão de tudo quanto é lado. Foi um dia bonito para Ilhéus, a presença do presidente Vargas em Ilhéus. Muito bom. Paulo, dessas aí você disse conheci o Dr. Tancredo. E o Dr. Tancredo Neves. Tancredo Neves, que ele veio aqui a Itabuna, estava se preparando para aquela luta de redemocratização do Brasil. E Fernando Gomes, colega aí do mesmo partido, trouxe Dr. Tancredo aqui. E convidaram-me para eu saudar o Dr. Tancredo. E eu, dentro da minha humildade, dentro do meu conhecimento, saudei o Dr. Tancredo. Quando eu terminei de saudar o Dr. Tancredo, ele mandou me chamar de senta aqui de junto de mim. Aí pegou a gravata, ele tinha o hábito de enrolar a gravata, e disse assim: meu filho, eu estou na Bahia. Não é surpresa nenhuma o que eu ouvi de você.
A Bahia é uma terra de grandes inteligências e de grandes oradores. E você é um bom orador, meu filho. Estamos conversando, ele disse, olha, meu jovem, política se faz conversando, e política você tem que ter as condições logísticas para ganhar uma eleição. Palavras textuais do doutor Tancredo, que eu fiz até um artigo a esse respeito no Diário de Itabuna. Muito bom. Eu costumo dizer, Paulo, que algumas pessoas são vocacionadas. Você não é só vocacionado, você tem o dom. O dom da oratória, o dom da comunicação, a capacidade de se colocar muito respeitosamente frente às autoridades políticas, mas sabendo quem você é e onde você está. Justamente. Né? Então você tem... Tanto que quando nós conversamos nos bastidores, eu te perguntei em que momento surgiu o cerimonialista Paulo Lima. E aí você me falou do momento em que você começou a beber da fonte de quem sabia. De quem sabia, uma delas, exato. O nosso querido jornalista meu Ramiro amigo Aquino. está aí, está se recuperando aí, está em casa, que é Ramiro Aquino. Tudo que eu sei de cerimonial, tomei cursos com ele, mesmo na prefeitura, já chefe do cerimonial da prefeitura, às vezes eu ficava numa dúvida, como quantas vezes eu também tive dúvida em relação a português, que você é um professor excelente, eu dizia, me ajude aqui, Eric, me oriente nesse sentido aqui, porque acho que você deve ter a humildade, não é não tira pedaço. E eu sou muito humilde nesse aspecto de que quando eu não sei, eu pergunto. A Eric me ajudou muito. E Ramiro foi o meu mestre até hoje. Até antes dele estar doente, eu sempre me comunicava com ele lá, quando grandes, por exemplo, ia chegar governador, ia chegar isso, eu dizia, Ramiro, qual é o processo, assim. Ramiro me orientava, tomei curso com ele, tomei curso com o Ramiro, e Ramiro foi o meu grande mestre nessa área do cerimonial, que não é fácil, Eric. Porque as vaidades e não no mundo político é um negócio tremendo. E você também está hoje aí no mundo da comunicação, você sabe muito bem que as vaidades é um negócio sério. As pessoas não respeitam, as pessoas querem... Teve vezes que eu tive que chegar para a pessoa e dizer, olha, por gentileza, a cadeira não é da senhora, ou a cadeira não é do senhor. Não sou eu que eu estou falando, é que o cerimonial não permite. As pessoas chegavam, o governador ia chegar, aí chegava determinadas senhoras, sentava na cadeira na frente, onde essas cadeiras estavam lá destinadas às autoridades do governo do estado, às autoridades que o cerimonial separa, porque tem ordem, e as pessoas chegavam e você tem que ser diplomaticamente para não ferir susceptibilidades. Quer dizer, olha, me perdoe, me desculpe, aqui é a cadeira da autoridade tal, está reservada por isso, o cerimonial exige isso, eu vou pedir perdão à senhora, porque você tem que falar isso, você pedir licença para a senhora se retirar ou o senhor se retirar. Ô Paulo, você que viveu em Itabuna do passado, vários mandatos, né? Com toda uma cultura diferente, como é que você vê Itabuna hoje? Itabuna hoje também politicamente, que foi o seu mundo, foi tudo que você viveu. O que é que você acha que falta em Itabuna? Primeiro, falta amor a Itabuna de muita gente. Eric, há poucos instantes, disse que eu tenho uma série de adjetivos, eu agradeço, mas eu tenho uma coisa que me energiza, é o amor a Itabuna. Foi isso que meu avô me transmitiu, foi isso que minha avó me transmitiu, porque ela tinha amor à terra, saída tangida de Sergipe com a máquina Singer e tal, enfrentar esse mundo que não era fácil daquela época, viajar de Sergipe para aqui, não era fácil. Então, aqui ela encontrou abrigo, ela aqui nunca mais, através do trabalho dela, faltou-lhe o pão. Então ela tinha amor, então ela passou esse amor para a gente. É o que falta, é muito homem público. Porque não é necessário tão somente ser homem público. É necessário que você tenha amor àquilo que você faz. Você quando falou comigo há poucos instantes, Érico, eu tenho isso. Eu amo o que eu faço. E amo Itabuna. Porque Itabuna foi que me deu a vida, né? Quer dizer, na combinação biológica do meu pai com minha mãe, eu nasci aqui. Essa terra é minha. Essa terra é, como diz o índio Yanomami, feliz do homem que conhece a terra onde seus ossos vão ser enterrados. Eu conheço os 4 pontos da cidade de Itabuna. Gostei dessa frase. Amo Itabuna. Eu tenho uma obrigação, Érico, de
continuar as pegadas do meu avô, que foi homem público, foi correligionário de Dr. Gileno Amado, era compadre de Dr. Gileno Amado. Então eu tenho uma obrigação. Homens que amavam Itabuna e que fizeram muito. Se você olhar Santa Casa, foi da geração de meu avô. Se você olhar a implantação do serviço de telefonia de Itabuna, foi esses homens que amaram Itabuna. Se você olhar tudo que tem em Itabuna, olha a luta, o exemplo de Firmino, de mandar chamar os seus amigos lá de Sergipe, do próprio bolso, ele dá o dinheiro, fornecer a mercadoria, fornecer o facão, o machado, a foice, para esses homens e essas mulheres adentrarem aquela mata virgem daquela época, enfrentando feras, enfrentando... Então, esse povo criou amor a Itabuna porque ele sabe que ali estava o sangue deles, o suor deles ali derramado nessa terra. Por esse sentimento, Paulo, de amor que você tem à cidade de Itabuna, a gente observa inclusive alguns movimentos muito singulares e muito, assim, eu poderia dizer, identitários de Paulo Lima. A rigor da sua conversa com o atual prefeito de Itabuna, Augusto Castro, em torno da reforma da Praça Santo Antônio, onde tinha ali um busto. E quero aqui muito bem essa lembrança, porque eu vou fazer isso no dia da inauguração lá, aproveitar a gente de Vitória, aproveitar aqui a você, Eric, os dois que fazem gente de Vitória, agradecer ao prefeito, porque eu cheguei para ele na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Comercial, que tem até uma jovem aí, a doutora Ludmila Vieira, uma menina inteligentíssima, uma menina de uma capacidade extraordinária, uma advogada preparadíssima. Essa menina vai ter uma folha de corrida extraordinária, ela é uma menina preparada, uma advogada que sabe onde tem o chão, está aí nessa nova diretoria da Associação Comercial, como tantos outros. Eu aproveito o programa Gente de Vitória para agradecer ao prefeito Augusto Castro, que eu conversei com ele na mesma hora, Eric, ele tirou o celular do bolso, acionou a secretária de Infraestrutura, a doutora Sônia Fontes, que é um dos grandes quadros da administração do prefeito Augusto Castro, passou o telefone para a secretária, aí disse, ele me chama de Paulinho, conversa com o Paulinho aqui, Sônia. Aí a doutora Sônia virou-se e disse assim, o senhor amanhã pode estar lá às 8 horas no busto do Firmino. Eu disse, doutora, a hora que a senhora marcar, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu estarei lá. Aí eu fui, ela ouviu com 2 técnicos, conversamos muito, ela disse, seu Paulo, segunda-feira as obras começam. E segunda-feira as obras começam. E olha que eu venho pedindo a requalificação daquele busto, e eu trabalhei com vários prefeitos, pedindo a eles, pedindo a quem estava à frente da cultura, porque ali é um marco da nossa história. Sim. E está no centro da cidade de Itabuna. Chega o visitante, chega o turista, olha para aqui, é o fundador da cidade, mas desse jeito a cidade permite que um busto fique assim, então vai ser requalificado, já mandaram podar aquelas árvores que tinha ali, então eu quero agradecer ao prefeito Augusto Castro, porque foi numa conversa rápida e ele não titubeou, ele tirou o celular, conversou com a secretária, passou o celular para mim, ele só fez dizer, Sônia, vou passar o celular aqui para Paulinho. E me entregou o celular. Estava ele, estava outras autoridades, estava a primeira-dama, a senhora Andréa. Então eu tenho que fazer esse reconhecimento ao prefeito Augusto Castro. Okay. Eu fazer esse reconhecimento, porque foi ao longo dos anos eu venho pedindo isso. Então, prefeito, muito obrigado. Quem ganha é a comunidade, não é Paulo Lima quem ganha. Quem ganha é o senhor dar dignidade a um busto, porque se nós estamos aqui, eu, você, ele, devemos agradecer aquele homem que a história o cognomina de o fundador da cidade de Itabuna, Firmino Alves. Muito bom. E outro movimento bastante singular, que hoje rodeia essa figura emblemática que é o jornalista Paulo Lima, é o Senadinho ali no Café Pomar. O Senado do Café Pomar. Interessante. Fala um pouco sobre isso. Uma boa alusão que você faz, Paulo. Eric e Vitória. Ali, o Café Pomar vai fazer 80 anos no dia 14 de outubro de 2023. Eu estava conversando ontem até com o Roberto, a filha dele, que é enfermeira, uma grande enfermeira do Hospital Aliança em Salvador. Ela estava lá com o Roberto, o Roberto foi tomar um chamate, me ofereceu, ficamos tomando um chamate, e Roberto dizendo, rapaz, a luta de meu pai, né? Eu disse, eu acho que nos 80 anos nós vamos convidar você, porque nós vamos, o dono do Café Pomar, o Danilo,
está fazendo aí, preparando para fazer a festa dos 80 anos do Café Pomar. Então ali se reúne do gari ao desembargador, a maior autoridade que chega. Ali sempre foi ponto dos homens públicos mais de Itabuna. democráticos e acessíveis que nós temos aqui em Itabuna para o debate político. Debate. Aí nós nos reunimos ali falando política, a esquerda, a direita, o evangélico, o católico, o umbandista, o espírita, todo mundo ali, né? O democrata, o comunista, o socialista, enfim, todas as correntes políticas, ideológicas e Viajantes, filosóficas, né? exato, se reúnem ali. E dessa conversa, meu amigo Santana, que é funcionário da CEPLAC, aí disse assim: ó Paulo, vamos trazer aqui Geraldo para um bate-papo. E eu fiquei calado. Uma semana depois eu estou no sofá, deu aquele estalo. O Geraldo sobre o qual você Geraldo fala... Simões, o ex-prefeito de Itabuna, Geraldo Simões. Um seplaquiano deu a Aí, ideia. Seplaquiano também, colega de Santana. Deu-me aquele estalo, Vitória Mais Eric. Aí eu cheguei, conversei com o pessoal, disse: rapaz, vamos fazer uma coisa, vamos com o doutor Rui Correia, com o doutor com Harrison Nobre, com o doutor Roma, enfim, com o Ederivaldo Benedito, com todo vamos começar a trazer os pré-candidatos a prefeito de Itabuna. E trouxemos, o primeiro foi Geraldo Simões, e ontem o último foi Harrison Nobre. Já passaram lá Chico França, já passou lá Dinailton Oliveira, já passou lá esse menino de Ferradas, que é candidato do PSOL, trabalha Zen. Isso, menino, ele, Harrison Nobre, Chico França, Isaac Neri. Só está faltando o capitão Azevedo, o ex-prefeito capitão Azevedo, que já fizemos N convites, mas o capitão sempre... Está correndo. Está titubeando. Sempre titubeando, sempre saindo pela tangente. Ainda falta, então, o capitão Azevedo, falta o prefeito Augusto Castro, que pediu, me disse assim: Paulo, deixa eu terminar esses festejos realmente da cidade, que eu iria ao Café Pomar. Então, a grande expectativa na cidade em relação às reuniões do Senado do Café Pomar são as presenças do Pancadinha, do ex-prefeito Capitão Azevedo e do atual prefeito Augusto Castro. Na semana passada, Paulo, foi registrada a presença da viúva do ex-prefeito Fernando Gomes, Sandrina Ilma, e a imprensa toda ali reverberou aquela presença já como uma possível postulante a prefeiturável, né? Foi uma surpresa para você? Foi uma surpresa, e depois ela foi muito afável, como ela sempre foi, com todos ali, né, com a esquerda, com a direita, que cercaram a viúva do ex-prefeito Fernando Gomes. E Sandra, naquela humildade dela, conversou com todo mundo, fizeram perguntas, ela inteligentemente não disse sim, não disse não, manteve-se na dela. Tem uma impressão que ela irá assumir o partido Avante em Itabuna, porque ela se dá e se relaciona muito com a família Carleto, e os Carletos hoje estão à frente desse partido no Brasil. O menino que foi deputado, que não quis mais ser, mas colocou o sobrinho como deputado federal, o Carleto, né? E que é o presidente do Avante na Bahia, se dá muito. Eu tenho a impressão que a senhora Sandra... Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Paulo, eu acredito que o atual vereador de Itabuna, Israel Cardoso, é do Avante. É do Agi. Do Agi e vai para o Podemos. Tá. E vai para o Podemos. Né? Então, ela foi muito simpática com todo mundo, mas eu tenho a impressão que tem capacidade, tem preparo, poderá ser candidato ou não, poderá ser convidada, acho que já foi até para ser vice-prefeita aí. O MDB a convidou, Lúcio Vieira Lima a convidou, que é o presidente de honra do MDB na Bahia, convidou a senhora Sandra para ir para as fileiras do MDB. Ela não recusou, ela não aceitou, mas eu tenho a impressão que ela vai assumir o Avante em Itabuna. Muito bom. Não. Paulo, nessas histórias todas que você compartilhou com a gente, queria te perguntar, qual foi o seu melhor momento em Itabuna e qual foi o momento mais difícil que você enfrentou aqui em Itabuna e por quê? Olha, o momento mais difícil me impactou-me, porque era muito novo, foram duas coisas. Primeiro, a morte da minha avó. Impactou-me muito, foi um baque muito grande. Esse efeito
psicológico bole muito com o ser humano. Depois a morte de Alcântara me impactou muito mais ainda, porque Alcântara estava preparando-me, ele ia preparar, Eric Tadeu, uma geração para administrar Itabuna e outra geração dentro do grupo dele. Ele, por exemplo, ele sabia que Eric Tadeu, Vitória, ele olhava, ele analisava, ele dizia: Eric dá para o Legislativo, vou preparar Eric. Olhava para Vitória, via o trabalho de Vitória, lhe dava cargo, analisava, disse: Vitória dá para Executivo. Então o que é que ele ia fazer? Ele ia preparar dentro dos quadros do grupo dele os futuros pré-candidatos a prefeito de Itabuna. Era um preparador de liderança. De liderança. E outros dariam para o Executivo. Então, dentro do grupo dele, ele sabia quem tinha a bússola que ia nortear, um para ser prefeito, outro para ser legislador e assim por diante. Mas veio a enchente de Pinhal de 1967, início, Vitória, de 1968, arrasou Itabuna. Naquela época ele estava com 64 anos de idade, né? Aí foi para frente da luta, foi para frente. Basta dizer, Eric, mas que às 10 horas da noite, daquele dezembro de 1967, o Rio Cachoeira passava por cima das marquises da Avenida do Cinquentenário. Paulo, rapidinho, porque o nosso tempo está terminando. Pois não. Quem te conhece mais intimamente e tem essa aproximação contigo, sabe que em algum momento, algumas pessoas inclusive, te conhecem pelo nome de Paulo Índio. Paulo Índio. Eu queria que você comentasse rapidamente com a gente. É que minha mãe é descendente de Pataxó. Minha mãe era uma índia muito bonita. Minha mãe era morena, assim, cor de canela, cabelos lisos, Eric. Então, meu pai já era branco dos olhos azuis. E, na minha época, eu frequentava muita praia e, quando eu chegava aqui, eu parecia mais um Apache, com aquele cabelo longo, preto, parecendo um panum, o fio de cabelo batia aqui. Aí no colégio, todo mundo e os amigos, e você sabe que Itabuna apelida muito, Paulo Índio, Paulo Índio, Paulo Índio, Paulo Índio, e isso ficou até hoje, e muita gente ainda, a geração mais velha não me trata de Paulo Lima, não, Paulo Índio. Por isso. Muito bom. Sua mensagem para Itabuna agora. Olha, tudo que você viveu. Itabuna, como dizia Antônio Carlos, a Bahia é a razão da minha vida. Itabuna também é a razão da minha vida. É aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho os meus amigos, é aqui que eu tenho minhas frustrações, é aqui que eu tenho as minhas derrotas, é aqui que eu tenho as minhas vitórias, mas somando derrotas e vitórias. Eu sou um homem feliz, porque o homem feliz é aquele que tem amigos. Eu vivo cercado de amigos, vivo cercado de Vitória, vivo cercado de Eric Tadeu, vivo cercado de Denilton, vivo cercado dos amigos, de Barbosinha, que é o presidente desta casa. Então, a você, Itabuna, enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver o sopro de vida, esse elan vital que Deus deu, a minha luta será em prol do seu engrandecimento. Itabuna é a razão de eu estar aos 79 anos de vida. Vou fazer 80 no dia 2 de fevereiro de 2024. Com toda essa energia, com toda essa simpatia. Muito obrigado, Itabuna. Obrigado à minha avó, obrigado aos meus pais, obrigado a vocês que eu amo. Nós é que agradecemos, Paulo. Muitíssimo agradecido por ter compartilhado. Muito obrigado. E agora, agradecer a Deus por mais esse momento, agradecer a Paulo pela história dele. Estaremos de volta com mais uma história de Vitória, com mais gente de Vitória, até quinta-feira.
É isso aí, você assistiu Gente de Vitória com a história de Paulo Lima, jornalista, né, nosso amigo querido. Estamos encerrando mais um programa TV News. Amanhã tem mais, conto com você às 10 horas aqui ao vivo, participando conosco, tá? Um prazer, muito obrigado pela sua audiência. Para você que vai acompanhar ao vivo, o próximo programa é o Alerta Cidade com o Denilton Santos. E para quem vai assistir o gravado, temos mais programações. Aquele abraço, até amanhã. Tchau, tchau.